Para quem não me conhece, eu sou Débora Alves, CEO da Dinastia Leste. Aqui toda semana tem vídeo novo, aula nova falando sobre extensão de cílios. E hoje a gente vai falar sobre formato dos olhos, como identificar o melhor MEP para sua cliente, como trabalhar o visagismo na sua cliente, deixar que ela fique apaixonada pelo seu trabalho, porque você vai conseguir mudar a forma que ela vai se enxergar no espelho. Para começar, vamos falar o que é mapping, o que o mapping faz e o que não é mapping. Primeiro, por que eu resolvi fazer essa aula? Eu vejo muitas meninas iniciantes se atrapalhando por falta de conhecimento, não sabendo transformar o olho da sua cliente, não sabendo trabalhar o visagismo e fazendo um mapping tudo de um tamanho só. Lembrando que mapping de um tamanho só não é mapping, tá? Primeiro, o que aconteceu recentemente? Recentemente, quando a cliente sempre entra em contato comigo, eu pergunto para ela se ela já fez extensão de cílios. Quando ela responde que sim, eu pergunto para ela qual técnica elas utilizam. Uma cliente respondeu assim, uma futura cliente: Débora, a minha ex-profissional fazia a técnica gatinho. Gatinho não é técnica, gatinho é um tipo de mapping. Primeiro vamos falar o que é mapping e o que é técnica. Existe 4 tipos de mapping tradicionais, mappings iniciantes. E existe técnicas. Quais são as técnicas, Débora? Existe a técnica fio a fio, que é a técnica mãe, tá? Existe a técnica híbrido, existe a técnica volume russo, mapping, qual que existe? Esquilo, o famoso gatinho, o natural e o boneca. Cada mapping desse aqui tem um efeito diferente no mesmo olho. Se eu pegar o seu olho agora, e eu fazer o mapping esquilo, escrevi o nome esquilo aqui errado, esquilo, ele vai ficar um pouco mais arqueado. Se eu faço gatinho, já vai ficar de outro jeito. Se eu faço boneca, já vai ficar de outro jeito. Para você entender que o mapeamento, ele consegue trabalhar o visagismo e mudar o formato dos olhos, ok? Como, Débora, eu consigo identificar qual mapping é melhor para sua cliente? A primeira coisa que eu faço é ouvir a minha cliente. Quando ela chega, a gente entrega a ficha de anamnese. E aí eu converso com ela e eu falo, se você pudesse mudar alguma coisa nos seus olhos, o que você mudaria? Sempre elas vão dizer, eu acho meu olho um pouco pequeno, eu acho meu olho um pouco fechado, eu acho meu olho grande. Se a cliente está falando que ela acha o olho dela grande, é porque se ela pudesse, ela fecharia um pouquinho do olhar. Se ela está falando que ela acha os cílios dela, o olho dela pequeno, se ela pudesse, ela abriria um pouco mais o olhar. O mapping, ele tem esse poder independente da técnica. A técnica, quem escolhe é a cliente. Por quê? O jeito que ela gosta de usar no dia a dia e conforme também o valor que ela quer pagar. Por quanto mais cheio, mais caro é o procedimento. Já o mapeamento é dever da profissional escolher qual é a melhor para a cliente. Ok? Vamos lá. 2 coisas que a gente precisa saber antes de identificar, antes de saber sobre o mapping. A primeira coisa que a gente tem que saber são os pontos principais dos olhos, tá? Vamos imaginar, eu não sou muito boa em desenho não, mas vamos imaginar que aqui seja um olho. Aqui é o início dos olhos, que eu chamo de CI, canto interno. E aqui é o finalzinho do olho, tá? Do ladinho da orelha, que chamo de CE, cantinho externo, ok? Essa bola maior aqui, que no meu caso é preta,
Se chama a íris. A íris é dividida em 2 pontos. Tem o início da íris, tá bom? O início da íris é do lado do cantinho interno. Tem a bolinha aqui no meio dos meus olhos. Essa parte aqui de dentro da bolinha, próxima ao cantinho interno, onde sai a lágrima dos olhos, é o início da íris, ok? O final da íris, é a outra extremidade da íris, essa parte aqui de fora, do ladinho do cantinho externo, tá bom? E por onde a gente enxerga, quem sabe aqui por onde a gente enxerga, qual é o nome? Se chama pupila. Então esses são os pontos principais dos olhos que vocês precisam saber antes de pular para conhecer o mapping, tá bom? É muito importante você aprender isso porque você não vai chegar e vai ficar copiando e colando o mapping na sua cliente, tá? Por exemplo, veja algumas meninas que entram na área agora, você entra no perfil do Instagram, tá lá, parece que ela pegou o mesmo cílios e saiu colocando, como se fosse um cílios postiço, sai colando em o mesmo olho, só muda a cor da íris, né, dos olhos, mas parece que pegou o mesmo cílio e saiu colando na mesma cliente, porque parece que só conhece o mapping, tá bom? Então é bom você sempre conhecer primeiro esses pontos, as minhas alunas já sabem disso, né? E outra coisa, existem 4 mappings iniciantes: esquilo, gatinho, natural e boneca. Para qual tipo de olho serve o esquilo? E como que se faz? Primeiro, vamos falar aqui sobre como que se faz o mapping. O que é mapping? Mapping é aqueles quadradinhos que a gente divide o olho da cliente e a gente determina em cada quadrante desse quais tamanhos a gente vai colocar, tá bom? Aí a gente vai numerando. Errei aqui de propósito para mostrar para vocês que precisa ser sempre seguinte, tá? Não pode pular tamanho. 9, 10, nada de colocar 11. Ah, Débora, mas o meu tamanho 10 acabou. O que é que eu faço? Providencie antes de atender sua cliente, porque isso aqui vai dar um degrau, tá bom? Então tem que ser sempre crescente, tá? E nunca pulando. Agora vamos lá falar do esquilo, para vocês entenderem. Eu pulei naquela parte para vocês entenderem que tem que ser sempre seguinte e crescente. Em alguns mappings não é crescente, mas no gatinho, mas vocês já vão entender, tá? Sabe aquela cliente que tem um olho, a pálpebra levemente caída aqui na altura do ponto alto da sobrancelha? Esse mapping esquilo, ele serve para arquear o olhar da cliente. Aquela cliente que tem um olho já caidinho e que ela gosta de utilizar a sobrancelha mais arqueada, que gosta daquela sobrancelha mais marcada, que gosta de fazer rena, que tem micropigmentação, geralmente elas gostam de uma sobrancelha mais arqueada, tipo a minha, assim. Então, é ideal você fazer o mapping esquilo, porque o mapping esquilo, ele arqueia o olhar, tá bom? Como que faz o mapping esquilo? Anotem isso, porque é bem importante. A gente já aprendeu os pontos dos olhos, espero que vocês tenham anotado. E agora eu vou falar para vocês onde vocês vão iniciar o ponto alto. O que é o ponto alto? Ponto alto é onde a gente coloca a maior numeração do mapping, o maior tamanho. Para quem não sabe, os cílios, eles têm tamanho. Geralmente as marcas começam do 7 ao 15, tá? Algumas do 8 ao 14, depende muito da marca. Eu gosto de começar sempre com marcas com tamanhos bem pequenininhos. Deixa eu tomar uma água.
Eu gosto de começar com tamanhos bem pequenininhos. Quanto menor você começa aqui no CI, no cantinho interno, aqui, mais o seu mapping fica mais natural. Parece que aqueles cílios nasceu para aquela cliente. A cliente vai olhar, vai se ver de cílios, mas ela vai falar assim, nossa, tá tão bonito, parece que aqueles cílios foram feitos para mim. Sabe quando você... Eu geralmente ouço muito isso. Quando eu saio, as pessoas falam, nossa, seu cílio, nossa, nem parece. Tá tão natural por causa do mapeamento. Eu sou chata com mapeamento. Quem é minha aluna sabe que eu sou chata. Tá? Como que faz o esquilo? O ponto alto do esquilo, onde a gente coloca o maior tamanho, é da pupila para o final da íris. Onde é a pupila? Aqui, tá? Pupila para o final da íris. É aqui que eu vou colocar o maior tamanho. Eu gosto de utilizar sempre como num ponto alto entre 12 e 13. Eu não gosto de fazer extensão de cílios grande. Quem me conhece me sabe. O máximo que eu tenho aqui é 14, porque eu tenho uma cliente que gosta do volumão maior. Mas eu gosto mesmo de utilizar no ponto alto sempre o tamanho 13 ou 12, tá? Mas eu tenho clientes aqui que gostam bem mais naturalzinho, a gente coloca até no ponto alto até 11, tá? É sempre bom vocês ouvirem da sua cliente o que ela quer expressar com o olhar dela, para não acabar fazendo cílios muito grandes nela e fazendo um mapeamento também que ela não gosta, tá? Vamos lá. Aqui no ponto alto eu vou colocar o 13. O que é que eu faço? Eu sempre marco onde é o início do olho, onde é o finalzinho, porque como a cliente está com o olho fechado, agora, a partir desse momento, tá com o olhinho fechado, pra mim ter um norte, onde começa os cílios, onde termina, ok? Agora, se aqui eu tô no tamanho 13, eu gosto, como eu falei, eu gosto de começar sempre no tamanho pequeno. O que é que eu faço? Eu vou começar no meu tamanho 7. O que é que eu faço? Do 13 pro 7. Vamos contar igual criancinha que tá aprendendo mesmo. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Eu preciso dividir esse espaço aqui em 6 casinhas, em 6 quadrantes. Como que eu faço? Sempre quadrantes iguais. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Esse 7 ficou um pouquinho maior. Deixa eu esticar um pouquinho mais aqui esse 8. E agora eu venho numerando. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Débora, e o restante que faltou? Você pode dividir entre 3 ou 4, tá bom? Doze, 11, 10, 9. Recapitulando, o ponto alto do esquilo fica da pupila dos olhos para o final da íris. Achou onde é que é? Já marca, tá? Eu sempre coloco altinho assim, para vocês conseguirem identificar. Aqui é o ponto alto. É aqui que vai estar a maior numeração. Tá vendo que aqui é 12 e cai 12? Porque o ponto alto é maior do que qualquer outra numeração que tem aqui. Aí depois a gente vai sempre diminuindo, tá bom? 12, 11, 10, 9, 8. Outra dica importantíssima. Nunca comece o cantinho dos olhos da sua cliente com tamanhos maiores que 9, tá? Por quê? Quanto menor você fazer aqui, 7, 8, eu tenho até 5, até o tamanho 5, que é bem pequenininho, vai ficar mais natural ainda, tá bom? Hoje, se vocês perceberem, as blogueiras, as influencers, elas estão numa pegada um pouco mais natural. E as nossas clientes, sem perceber, elas acabam acompanhando elas, tá? Eu tenho clientes que estão cada dia me pedindo mais para diminuir os cílios, cada vez pedindo mais para ir para uma técnica mais natural. Então é bom a gente acompanhar o desejo das nossas clientes e também as tendências, ok?